Muito bom dia, meu nome é Luiz Otávio Rauch, eu sou R2 de Serviço de Urologia aqui do Hospital Federal da Lagoa. Hoje a gente vai fazer uma revisão direcionada para a hiperplasia prostática benigna e já dando início, vamos iniciar com alguns conceitos. A hiperplasia prostática benigna vai acabar sendo um diagnóstico final histopatológico, definido com aumento do número de células epiteliais estromais na área periuretral. Isso vai gradativamente causar um aumento da resistência dessa porção uretral ali da próstata. Os andrógenos, eles acabaram sendo muitas vezes culpados, e quando a gente lê o Campbell, quando a gente lê a literatura que a gente tem de revisão, eles deixam bem claro que, na verdade, eles não são os causadores da hiperplasia prostática benigna, mas eles são, na verdade, necessários. Eles permitem que a hiperplasia prostática benigna ela ocorra. Assim, com a alfa-redutase, ela acaba tendo um papel importante na fisiopatologia, quando ela converte testosterona em dihidrotestosterona. A gente tem dois tipos de 5-alfa-redutase que eu vou apontar mais à frente. Então, a dihidrotestosterona acaba sendo produzida principalmente na próstata, com 90% dela sendo responsável pelo efeito prostático e 10% de androgênio adrenal, mas o próprio Campbell já cita que a dihidrotestosterona acaba sendo o principal definidor da hiperplasia. Então, quando a gente fala em hiperplasia, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, que não necessariamente ela vai causar, só pelo crescimento, ela vai causar esse aumento de resistência. Ela é dependente de um fator extrínseco, que é a própria cápsula. Então, por exemplo, se não existisse uma cápsula prostática, a gente não teria essa hiperplasia. A cápsula vai restringir esse aumento da glândula. A figura à esquerda ela demonstra o que eu havia comentado, o DHT sendo produzido, a dihidrotestosterona sendo produzida perifericamente por tipo 1 da 5-alfa-redutase, que é principalmente na pele e no fígado, e o tipo 2 da 5-alfa-redutase, que é a mais presente dentro da própria próstata, como também está representado ali na figura, e ela vai atuar no núcleo da célula, produzindo então fatores de crescimento e gradativamente levando à proliferação celular. Então, como eu disse, a segunda parte é exatamente esse esquema, entre a relação de proliferação celular e morte celular. Essas duas figuras também foram retiradas do campo. Então, na figura esquerda, que mostra esse desbalanço, tem algumas teorias que falam que, na verdade, como vocês podem ver, os andrógenos ali como um fator permissivo, eles permitem que ocorra esse aumento de hiperplasia, e os fatores inflamatórios ali listados, eles teriam, os fatores inflamatórios de crescimento, teriam um maior papel levando realmente a essa hiperplasia. Opa, vou tirar a minha e retirar aqui da frente. E a patologia, ela se desenvolve, então, primeiro em zonas de transição da próstata, como já havia falado, em região periuretral, a relevância da cápsula, que eu já apontei aqui para vocês, e o tamanho da próstata não se relaciona diretamente ao grau da obstrução. E como a gente consegue pensar nisso, é que não só a gente tem que levar em conta que seja só pelo tecido e por um efeito mecânico, tem um efeito muscular, que eu vou falar mais à frente, mas também pela própria cápsula. Então, o paciente às vezes tem uma cápsula menor, ele tem um aumento da próstata que não é tão proeminente como comparado com outros pacientes, e mesmo assim ele pode ter sintomas até mais graves. O crescimento periuretral e o lobo mediano se refere ao quê? O lobo mediano ele acaba sendo, segundo a descrição do Campbell, quando tem um crescimento periuretral muito mais proeminente, forma o que parece ser realmente o lobo mediano nesses pacientes. Aqui uma representação, as duas figuras também retiradas do Campbell, à esquerda mostrando as zonas da próstata, e as zonas de transição endotelial, e à direita a representação exatamente que eu estava falando do lobo mediano. Quando a gente olha o A aqui tem um crescimento muito mais importante do lobo mediano, que é essa formação arredondada aqui que a gente vê ali no trígono. A letra B, que mostra um aumento mais de lobo esquerdo. A letra C, que tem um aumento tanto dos lobos bilaterais, mas mais importante à esquerda, e do lobo mediano. E a D, que tem um crescimento muito mais importante aqui à esquerda, mas vocês vejam, como eu havia descrito, também serve para exemplificar isso. A próstata em si, ela não está tão aumentada, mas esse caso, ele teria uma sintomatologia muito mais importante do que um paciente com uma próstata às vezes maior, mas que não tem essa conformação anatômica. Então, essa geometria dificulta muito mais a passagem de urina. Os sintomas de trato urinário baixo, então, isso colocado pelo Gardner europeu,
vão ser, tanto que se a gente for procurar um guideline, a gente não encontra assim, um guideline específico para fazer prostática benigna. A gente encontra de sintomas de tratamento baixo, do ponto de vista não neurogênico. E a gente tem essa lista de fatores que são os obstrutivos, o aumento de frequência urinária, sensação de esvaziamento incompleto, jato urinário fraco, intermitência, e o de irritativo, que é o aumento de frequência urinária, disúria, olaciúria e muitos casos de urgência. Lá. Aqui só mostrando uma lista, esse aqui foi retirado do Smith, da última edição, com a lista do que a gente faz, que é o IPSS. Os sintomas, as queixas clínicas dos pacientes, muitas vezes elas vão ser bastante subjetivas, e isso é uma forma da gente tentar objetivar essas queixas deles. Então, o IPSS a gente vai dividir com uma pontuação, ele pode chegar até 35, então o IPSS leve de 1 a 7, um moderado de 8 a 19, e um IPSS já mais grave, que vai ali de 20 a 35. Isso é muito importante que a gente faça esse questionário, ou pelo menos tente direcionar isso para o paciente, para a gente ter uma noção. Isso vai ser fundamental e é usado pelos próprios guidelines como um dos definidores de terapia para a gente fazer com esses pacientes. Quando que eu inicio terapia medicamentosa? Quando que eu vou optar por um tratamento conservador sem medicação, que é possível também? Quando que eu vou indicar um tratamento cirúrgico para esses pacientes? Avaliação complementar, então, prosseguindo, a gente vai acabar fazendo o EAS. Ele não coloca a urocultura, mas principalmente o EAS acaba sendo um exame importante. Ele vai nos trazer informações extras, como se há hematura, se há cristalúria, se há outros fatores. Como eu disse, o próprio guideline europeu ele não faz um guideline só voltado para fazer prostática. Ele insiste que a gente tem que fazer a diferenciação e o diagnóstico diferencial desses pacientes para procurar outras possíveis causas de sintomas de trato urinário baixo. Óbvio, quando a gente encontra um homem, muitas vezes vai ser realmente por hiperplasia prostática benigna, mas a gente tem que checar as outras possíveis causas. Então, o EAS acaba sendo um dos exames fundamentais para a gente fazer. O PSA também acaba sendo um exame importante, principalmente porque, lembrem, esses pacientes, eles geralmente são homens acima de 40 anos, são pacientes que já estão chegando ali perto da faixa etária em que a gente vai ter que começar a fazer o screening de próstata também. Questão de função renal. Esse aí, o guideline coloca que a gente teria de fazer na suspeita de um paciente que ele tenha ou hidronefrose, um paciente que já apresente algum sinal de que está evoluindo com infecção urinária aguda, sintomas mais graves. Na nossa prática, a gente acaba fazendo para todos os nossos pacientes, a gente acaba pedindo laboratórios gerais, até porque a gente faz uma avaliação geral. Muitas vezes esses pacientes chegam no nosso serviço público sem uma avaliação mínima, eles não foram investigados, nem se tem, às vezes a gente até diagnostica outras doenças, comorbidades simples, por exemplo, a diabetes, que influi no nosso trato urinário do paciente, nos sintomas de trato urinário baixo dele, e a gente acaba tendo que fazer uma revisão geral deles. Mas, por gaginária e função renal. Ultrassom também, na suspeita de que ocorra, de que tenha um quadro de nefrose, ele aponta principalmente os pacientes que apresentam hematúria, que daí entraria já no protocolo de investigação de hematura desses pacientes, e avaliação de resíduo vesical pós-miccional. Isso acaba sendo bastante útil também, vocês vão ver mais à frente que tem relação com critérios para a gente iniciar alguns tipos de terapia ou não, também para a gente indicar ou não um tratamento mais invasivo. A fluxometria acaba sendo bastante útil para a gente ver o fluxo desses pacientes, o padrão de onda clássico em cauda que a gente vai encontrar, muitas vezes ele está presente, acaba sendo um dado útil, só que, entretanto, a gente não acaba fazendo, não é um exame obrigatório. Muitas vezes a gente acaba não fazendo esse exame, mas ele tem realmente a sua utilidade. O estudo urodinâmico, e isso é colocado também bastante no guideline europeu, ele especifica assim, a gente não vai fazer estudo urodinâmico para todos os pacientes, ele tem um potencial invasivo, no caso a gente tem que colocar sondas nesse paciente, muito demorado, exame desconfortável, então a gente acaba não fazendo para todo mundo. A gente vai usar um paciente que a gente fez fluxometria, tem um fluxo máximo maior que 10 ml por segundo, um resíduo vesical pós-miccional acima de 300, uma idade acima de 80 e uma idade abaixo de 50. Um detalhe importante só que o guideline europeu aponta que esses critérios eles acabam sendo de fraca recomendação, mas é o que a gente tem que usar e é também a recomendação de uso. Seguindo, então, tem bastante informação, então eu estou indo mais rápido. Manejo medicamentoso. Os alfa-bloqueadores, que a gente acaba mais usando com a oxazosina, aqui no serviço, mundo afora, eles provocam uma redução da PSS média de 30% a 40% e uma elevação do fluxo máximo entre 20% a 25%. Eles têm um efeito mais rápido, a gente vai notar nesses pacientes, muitas vezes ali na primeira e segunda semana, o paciente já apresenta uma melhora significativa.
ele tem um baixo efeito em prevenir uma retenção urinária aguda, ou de reduzir a necessidade de cirurgia. Então, isso é um detalhe que acaba sendo importante. Detalhes importantes em relação aos alfa-bloqueadores. Os pacientes que apresentam como efeitos colaterais, a gente tem que informar o paciente até para ele poder ficar atento, nos informar, porque muitas vezes o paciente às vezes vai ter o efeito colateral, não vai nem se ligar da possibilidade da medicação. Tontura, principalmente esses pacientes. Pacientes com glaucoma, que eles chamam de floppy iris, assim, que é muito importante que o oftalmologista desse paciente, se eles tiverem glaucoma, que eles tenham essa informação, se o paciente pós-operatório está em avaliação cirúrgica pelo oftalmo, tem que ter a ideia de que o paciente está em uso de alfa-bloqueadores. E, em alguns casos, ejaculação retrógrada, mas ele não é tão frequente assim. Os inibidores da 5-alfa-redutase, por sua vez, a gente vai falar de finasterida, dupisterida, eles fazem uma redução do número prostático, ali que vai chegar em 18% a 28%, uma redução do PSA em 50%. Isso num período, segundo o Regional Europeu, ali entre 6 e 12 meses. A redução do PSA é entre 15 a 30%, que é muito importante, os pacientes eles vão ter um resultado bom, mas o detalhe, próstatas maiores que 40 ml. Então, às vezes você pode encontrar na literatura falando de 30, falando de 60, mas isso aqui é pela referência do europeu. Os antimuscarínicos, eles são mais para os pacientes que têm sintomas de armazenamento, apesar das medicações, a gente pode, por exemplo, usar antimuscarínico com bloqueador, com uma atenção ao detalhe. Ao resíduo vesical pós-miccional, a gente não vai fazer, tem um ml, entre maior que 150 ml, a gente não vai fazer essa medicação, exatamente porque a gente vai aumentar, então, esse resíduo propriamente com o medicamento. Então, quando a gente inicia para esses pacientes, a gente tem que fazer uma revisão, a gente tem que checar como que for o resíduo dele antes e como que for o resíduo após. Os inibidores da 5-fosfodiesterase, PDE5, que estão ali, não estão ali à toa. No caso, a gente está pelo Regional Europeu, todas essas referências do Regional Europeu é desse ano mesmo. Falam que a gente pode usar apenas a tadalafila, e ele descreve como um estudo só voltado para uso por 1 ano. Então, esses pacientes teriam realmente uma melhora do PSS, esses pacientes realmente teriam alguma comprovação de que ele realmente melhora, e é permitido o uso nos pacientes, mesmo se ele não tiver disfunção erétil. Mas ele não se entende muito bem ainda qual é o mecanismo pelo qual ele faz essa melhora clínica. O manejo cirúrgico, então, pontuando aqui as indicações para retenção urinária recorrente, pensando naquele caso que um paciente muitas vezes vai chegar para o urologista, ele chega com uma sonda, ele é um paciente que às vezes até já iniciou terapia combinada, mas nunca teve a tentativa de retirada, isso acontece com frequência muito importante. A gente tentou retirar, não conseguiu mesmo fazendo a terapia adequada. Quando eu falo em terapia combinada, até não pontuei ali, foi uma boa ter comentado isso aqui, é o quê? É o paciente que geralmente vai acabar fazendo o alfa-bloqueador e o inibidor da 5-alfa-redutase. Então, ao mesmo tempo, eu atuo na musculatura lisa da costa, exatamente a musculatura lisa do trato urinário, melhorando, então, o fluxo urinário desses pacientes, e, ao mesmo tempo, eu induzo uma redução da próstata, com vários estudos do Prostal Combat aqui, que mostraram que a terapia combinada em relação à monoterapia teria um efeito melhor, efeitos mais rápidos, efeitos a longo prazo melhores e menor taxa de operação desses pacientes, quando comparado com a monoterapia. Mas aí, voltando. Então, esse paciente que está com uma retenção urinária, a gente tenta fazer a retirada do paciente, não consegue uma micção adequada, não tem um padrão urinário satisfatório, acaba tendo que ressondar. Esses pacientes são uma indicações clássicas. Um enterro de repetição, lembra, infecção de trato urinário masculino não é algo comum, não é esperado. Cálculo vesical, a gente vai acabar abordando esse paciente. Hematúria recorrente, obviamente, depois que a gente já investigou esse paciente, já fez uma avaliação de trato alto, idealmente o paciente que já fez mastoscopia, mas aí isso não está especificado no protocolo para LUTS, ele está mais voltado no protocolo realmente de hematúria, que aí o EITA é um pouco melhor, mas de qualquer forma, refratariedade ao tratamento clínico, e aí eu acabei colocando mais, aproveitando esse gancho em questão do tratamento clínico, é o paciente que não tem mais desejo de fazer tratamento clínico. É o paciente que ele diz, ele vira, ou ele não tem condições, porque ele não tem condições de pagar, por uma questão social, o paciente não vai fazer a terapia adequada, ou o paciente que vira e ele diz, eu não quero manter o uso de uma medicação o resto da vida, que é geralmente o que acontece com esses pacientes. Eles entram, às vezes, em terapia combinada, em monoterapia, e são medicações que vão continuar até o fim da vida deles. As opções, então, que a gente tem várias opções, como
algumas referências, alguns tipos nossos falam que tem muita opção, é que nada funciona tão bem, ou que não tem muita diferença entre uma coisa para outra. Então, a ressecção transuretal da próstata, seja ela monopolar ou bipolar, tem ótimos resultados, acaba sendo o procedimento que a gente mais faz para próstatas ali menores que 80 gramas e maiores que 30, ou 30 ml, 30, 80 ml. A terapia transuretal com micro-ondas, enucleação com um laser OLEP, esse detalhe aqui, só chamando a atenção no caso, ele faz ali, tem uma ação entre 3 a 4 milímetros de espessura e ele pode ser usado para próstata acima de 80 gramas. A vaporização prostática com green light também, micro-ondas, green light, acabam entrando no mesmo grupo desses pacientes ali que teriam que ter menos que 80 gramas para ter resultados significativos do ponto de vista comparado com o padrão ouro. No caso, seria a RD de próstata, quando fizeram a comparação nos estudos desses pacientes. A prostatectomia aberta acaba sendo realmente também para próstatas maiores, próstata ali acima de 80 a 100 gramas, tendo pelo guideline europeu a descrição de que elas teriam um efeito prolongado melhor comparado aos outros, mas é claro, com mais complicações, peri, pós-operatórias. E o urolift. O urolift que seria exatamente o quê? Na verdade, você não resseca a próstata, você faz, você levantaria ou colocaria uma série de próteses ali para tentar espremer, por assim dizer, ou reduzir o volume dos óvulos prostáticos, permitir a passagem. Permitir a melhor passagem de urina e reduzir a resistência ao fluxo nessa porção da uretra. Tem a descrição do guideline, de que ele teria uma menor taxa de sangramento, tem relatos de que sangra, assim, não é porque tem necessariamente a descrição de que é um procedimento que há uma menor taxa de sangramento, que ele é um procedimento que não tem a probabilidade de sangrar. Isso acaba sendo, às vezes, um mito que se queria informar, porque eu não estou ressecando, é um procedimento que não sangra. Tem possibilidade também. Aqui temos um fluxograma de como seria, então, a opção de manejo. Eu acabei não falando aqui, próstata em volume, só apontando aqui um detalhe embaixo, número 1, que é a incisão da próstata. Se você uma próstata pequena, um paciente com muitos sintomas, é uma possibilidade de a gente fazer só realmente uma incisão única nela sem fazer ressecção. Um detalhe que eu acabei também não contando, olhando aqui também, olhando para o lift aqui ao lado, esse urolift ele pode, perceba que can have surgery under anesthesia, então é um paciente que não necessariamente vai precisar de um procedimento anestésico geral ou uma sedação, esse paciente que pode então fazer com um procedimento local. E ele tem mais uma vantagem. Percebam que a maioria desses procedimentos eles vão alterar o gradiente de pressão do ponto de vista físico, realmente, desse local ali da uretra do paciente. Então, muitas vezes pacientes vão ter um quadro de ejaculação retrógrada ou uma ejaculação seca, ou seja, o ejaculado ele vai para dentro da bexiga e depois é eliminado na urina. Então, muitas vezes é uma queixa no paciente, às vezes é toda parecida do paciente, de relação entre eles. E o urologista tem a vantagem que isso não acontece. E um detalhe importante também para os pacientes que não têm filhos. Então, sempre é bom perguntar, quando você está planejando um tratamento desses pacientes, a definição, o paciente já tem filhos, pretende ter mais filhos, e deixar ele bem ciente, uma prostataectomia aberta ou convencional, ou até uma RTU, ele pode dificultar muito uma gestação. Então, demais ali, conforme eu já havia explicado em relação aos volumes, de 80 ml, a gente usa de forma prática a questão de 80 ml e 80 gramas, 30 e 80 ml, com as opções que eu havia citado também, e os menores de 30. Aqui as referências que a gente acabou usando, principalmente o Campbell e a Eway. O Smith foi mais para pegar a questão do IPSS, porque o Campbell acabou que contemplava bem, no volume 13, né? O Eway 2023, e eu encerro aqui. Então,